Porque uma coisa é você morar, nascer, viver na favela, outra coisa é você reivindicar e usar desse lugar de favelada para estar fazendo política de outra maneira. Eu tenho uma filha hoje de 17 anos e fugindo da estatística, não fugindo da estatística no primeiro momento, mas depois fugindo, né? Conseguindo criar a Loiara e conseguindo mudar aí a perspectiva da vida. Fui mãe, adolescente, e tive que sair do pré-vestibular. Desde os anos 2000 que eu tô numa atuação dentro dessas instituições aqui da Maré, fazendo esse trabalho com favela, com cultura, com educação. Esse lugar que sim é marcado por uma violência de todos os lados, onde a gente está exposto à opressão por muitas das vezes, diz que a gente não compactua com isso, que a gente não tem que normalizar ou entrar na favela e ter que acender as luzes, ou sair da favela e ter que ouvir de agente de segurança que ainda não matou ninguém. Assassinatos de mulheres sobem no primeiro semestre no Brasil. Mulheres negras são as principais vítimas de homicídios. Especialistas apontam que elas têm mais dificuldade em denunciar os crimes e acessar serviços públicos de proteção durante a pandemia da Covid-19. Os autores da violência demonstram poder ao dominar a companheira. As manchetes publicadas diariamente nos jornais confirmam os números do horror. Estatísticas que envergonham e entristecem o país. Homens e mulheres vivem em estado de guerra. Indefesas, elas levam a pior. São humilhadas, espancadas e mortas. Poucas conseguem romper os laços e sair do inferno. Maria Celsa teve o corpo todo queimado pelo ex-marido. Já fez 27 cirurgias e aguarda para fazer outras tantas. Se eles atingirem meu rosto, eu não vejo a hora, gente. Volta a minha carinha de 18 anos. Maria Celsa é mais uma vítima do álcool líquido. Mais de 1/3 dos estados não divulga a raça da mulher agredida ou morta, o que também pode indicar subnotificação ou descaso. Houve um crescimento de 2% nos homicídios de mulheres. Esse é mais um caso de feminicídio. Irinilda chora a perda da irmã de 23 anos, morta com 4 tiros a queima-roupa pelo marido na porta da casa da família. Aí foi bem que o carro parou, aí ela ficou dentro do carro, foi na hora que ele atirou. Aí essa parte aqui onde a gente colocou o cimento foi para tampar um pouco o sangue que a perícia colocou ela ali no chão. Aí ficou manchada, a gente tentou lavar, mas mesmo assim ainda ficou. Aí a gente só colocou um pouco de cimento. E onde é que você estava nessa hora? Aqui no portão. Então, quando você olhou, você ainda viu ele? Ele estava aqui desse lado e ela estava dentro do carro. Aí ele saiu andando. E as meninas nessa hora? Uma estava aqui assim e a outra estava no portão, junto no portão comigo. O casal tinha 3 filhas. A de 4 e 8 anos presenciaram a trágica cena da mãe sendo morta pelo pai. Quando ele fez isso com a minha irmã, muita gente falou bem assim, ele tem que morrer. Ele tem que... A gente tem que pegar ele, tem que fazer a mesma coisa. No meu modo de pensar, foi igual mesmo eu falo para elas. Ele não tem que morrer. A pior coisa que tem que ser conviver é com a consciência. Imagina ele tocando a cabeça num travesseiro. Ele falando, poxa, eu matei a mãe das minhas filhas, eu tenho 3 filhas. A mãe das meninas era constantemente ameaçada de morte pelo marido. Na frente de todo mundo, principalmente quando ele estava drogado, que ele estava bêbado. Além de usar droga, o marido tinha muito ciúme da mulher. Tinha um ciúme obsessivo. Assim, eu sempre falei para ela que não era paixão, era obsessão que ele tinha por ela.
família da vítima mora em uma casa humilde na periferia de Brasília. Apesar de viverem com poucos recursos, sonham com um futuro melhor para as 3 meninas. O que você acha mais importante dar para as tuas 3 sobrinhas nesse momento? Carinho. Carinho e muito amor. Histórias de negros americanos que provocaram um dos maiores protestos nos Estados Unidos. A morte de George Floyd, Daniel Prude e o caso de Jacob Blake, que ficou tetraplégico, vítima da agressão policial. No Brasil, também marcado por grande violência, o movimento negro vai para as ruas lutar por seus direitos e denunciar as mortes. A truculência, a letalidade provocadas por policiais brasileiros. Um dos articuladores da Coalizão Negra por Direitos e membro da Uniafro do Brasil, Douglas Belchior, dá uma entrevista exclusiva ao programa. Quem não viu poderá ver agora. As agressões praticadas por policiais em cidadãos negros. São cenas chocantes. Os agressores não dão chance de defesa. As vítimas pedem clemência, mas não são ouvidas. Ninguém poderá socorrê-las. Os gritos das vítimas foram ignorados pelos policiais. Imobilizado e sufocado até a morte pelos policiais, George Floyd calou-se para sempre. Muito por conta do fenômeno acontecido nos Estados Unidos, que foi aquela grande reação ao assassinato de George Floyd, e a partir daí outras várias reações, porque a polícia não parou de matar nos Estados Unidos, há muita provocação de comparações entre a realidade do movimento negro no Brasil e nos Estados Unidos. Então tem sempre essa provocação. Mas por que o movimento negro no Brasil não faz igual faz os negros nos Estados Unidos, ocupando as ruas e reagindo à violência policial? A resposta que eu tenho para isso é que, primeiro, a simples comparação ela é um tanto injusta, porque as realidades são diferentes. Embora o racismo estruture a sociedade tanto lá quanto aqui, o desenvolvimento da sociedade em torno da questão racial foi muito diferente. Douglas Belchior é professor e cofundador da Uniafro Brasil, que é membro da Coalização Negra por Direitos, uma das 150 organizações que compõem a rede nacional. É uma aliança, uma união dos movimentos negros do país inteiro para lutar por direitos da população negra. O que tem de diferente é a cobertura da mídia e a sensibilidade da sociedade. Enquanto a mídia brasileira noticia que os protestos nos Estados Unidos é contra o racismo, é por direitos, é por uma reivindicação de justiça, aqui no Brasil a mesma imprensa noticia de outra maneira. Há uma criminalização da luta por justiça, por direitos no Brasil e uma criminalização do movimento negro também. Então, aqui, corriqueiramente, a imprensa chama de vagabundos, de vândalos, que reagiram com violência àquela situação de acusação de violência policial. Ou sempre, você sempre tem aqui uma criminalização da luta por justiça e pouca sensibilidade para o tema em si. Você não vê no Brasil reações de repúdio à violência policial contra negros, como você vê nos Estados Unidos. Inclusive com artistas, com formadores de opinião, com esportistas se manifestando. Para Douglas Belchior, o racismo no Brasil é violento e cruel. O racismo no Brasil é violento como sempre. O que teve de mudança é que os olhares da sociedade passaram a estar mais voltados para isso agora, né? O movimento negro brasileiro, ele sempre denunciou. Infelizmente, sempre denunciou no vazio, sempre gritou no deserto. O movimento negro no Brasil, desde sempre,
denunciou violência policial, maus tratos, denunciou o superencarceramento, denunciou a forma perversa como a sociedade trata a população negra, as desigualdades sociais que afetam muito mais, em todos os setores, a população negra. A pressão da sociedade fez com que a imprensa jogasse mais luz para os casos de abuso e excesso de agressão contra os negros. Cada vez mais articuladores, mais formadores de opinião, mais jornalistas prestam atenção nesse tema, e isso então passou a ganhar uma repercussão maior na sociedade. Então o que tem é uma percepção, é uma leitura mais apurada de uma realidade que é permanente. O genocídio, a violência contra negros continua profunda e permanente, cruel, como sempre foi. Para Douglas, o primeiro passo para mudar essa dura realidade é reconhecer o quanto o Brasil é perverso e violentamente racista. O reconhecimento do problema é o primeiro passo para a busca de soluções. Nós estamos num país que historicamente negou o racismo, que historicamente construiu uma ideia mentirosa de democracia racial, de convívio tranquilo e harmônico entre brancos e negros, quando na verdade isso nunca existiu. O nosso país ele é tão profundamente racista que ele não precisou de leis de apartheid para promover a apartheid racial. Então o Brasil tem lugares para negros e lugares para brancos, historicamente, sem precisar de regulações formais para isso. Ou seja, há uma naturalização dessa violência. Governos comprometidos com justiça social são fundamentais para que se possa promover políticas de igualdade, ressalta Douglas. Não é o caso deste governo, que se coloca publicamente contra políticas de reparação histórica, contra políticas que buscam justiça para a população. Eu não tenho nenhuma crença, eu não acredito que esse governo possa mudar a sua orientação política, porque eles realmente acreditam no que dizem. O que nós temos que fazer é construir força social e substituir esse governo. O que você acha da lei das cotas? Você acha que é válida, que funciona ou não? A lei de cotas raciais é uma conquista do povo brasileiro, do povo negro, do movimento negro. Nós fizemos esse debate há 15 anos atrás, mais ou menos, e apesar de toda a mobilização da grande mídia, das elites racistas brasileiras, contrárias às políticas de cotas, nós conseguimos vencer esse debate. E as políticas foram implementadas, primeiro, pelas próprias universidades, segundo, tendo sido avaliada como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então é uma vitória da população. Em 2022, a lei de 2012 faz 10 anos, está previsto na lei de cotas que ela precisa ser reavaliada, analisada em seus resultados 10 anos depois. Isso vai acontecer em 22, isso vai acontecer ainda com esse congresso que nós temos hoje. Então, realmente é um debate muito sério. Falar em direitos, eu estou vendo a foto da Marielle. O que você falaria sobre ela? Ela é importante, a história dela foi importante para vocês? A Marielle é um grande símbolo da luta do povo brasileiro. Marielle é uma heroína brasileira. Marielle serve de inspiração para milhares e milhares de mulheres e homens a não abrir mão dos seus sonhos de luta por justiça, de estimular, inclusive, a participação política dos mais pobres, dos periféricos, dos favelados, das mulheres. Ela foi esse exemplo. E por ser tão potente, tão eficiente no seu trabalho, e principalmente por representar aquele povo que historicamente foi excluído e oprimido, é que ela foi perseguida e é por isso que ela foi violentamente assassinada. Olha, eu quero agradecer a oportunidade de valorizar o Senado e a Câmara Federal. Essas instituições fortes, poderosas e autônomas são muito importantes para a sociedade brasileira, e convidar todo mundo que está nos assistindo a fortalecer a luta do movimento negro no Brasil. Entre no nosso site UNEAFROBrasil, uneafrobrasil.org e coalizãonegrapodireitos.org.br. Construa com a gente, assine nosso manifesto desse quadro que está aqui, ó. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Tem um site, Com Racismo Não Há Democracia. Você pode fortalecer em todos os cantos do Brasil. Você que é uma pessoa negra, você que é uma pessoa branca, não importa. Racismo é problema de todos e todas nessa sociedade. É compromisso moral e ético de toda a coletividade lutar e acabar com o racismo no Brasil. Muito obrigado.
delegado da Polícia Civil sofre ataques racistas dentro de lanchonete no Lago Sul de Brasília. Essa não foi a primeira vez que o chefe da 3ª Delegacia de Polícia no Cruzeiro foi vítima de injúria racial. Pai de 2 filhas, Ricardo Viana, diz que o Brasil é o país do preconceito, da desigualdade e da injustiça social. O delegado espera que o Estado ofereça políticas públicas para que a sociedade possa conviver melhor com as diferenças e que elas não sejam maiores que as semelhanças. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de ser uma voz diante dos negros aqui na cidade de Brasília e relatar para os senhores que essa não foi a primeira vez que eu me deparo com uma situação de preconceito nesses meus 50 anos de vida. O delegado foi com a filha de 16 anos lanchar numa lanchonete no Lago Sul de Brasília. E quando chegou, foi empurrado e xingado pelo rapaz. Naquele momento eu estava armado, então assim, me causou uma repulsa, assim, falando assim, o que está acontecendo? E aí ele começou as ofensas, seu macaco está gritando no meu ouvido e tentou se aproximar de mim, eu cheguei a tentar chutá-lo para afastar, mas ele continuava vindo, ela estava atrás de mim, eu com o intuito de protegê-lo, e para evitar um saque de uma arma ali naquele momento, até porque tinha outras famílias e eu estava no meu momento de lazer, e aquelas ofensas continuaram, me chamando de macaco, de viado, que ia me pegar, até que o senhor que estava na mesa veio com os filhos e entrou no meio dele para separar a contenda que estava naquele momento. O delegado conta que a filha estava em pânico. Minha filha estava muito em pânico com aquela situação, gritava e chorava, pedia para eu parar. E aí os atendentes da loja também viram a situação, eu pedi para agilizar meu pedido para ir embora. E quando eu peguei o pedido, ele jogou a chinela em mim, uma coisa mais grotesca, uma tentativa de humilhação que ele fez naquele momento, ele jogou a chinela em mim. E aí começaram a brigar. Naquele momento, eu cheguei a sacar a minha arma e dar ordem de prisão para ele. Você está preso. Mas mesmo assim ele não obedecia. Então eu guardei a arma para evitar um disparo. E aí ele veio para cima de mim, nós tivemos um início de luta corporal. Mesmo assim, ele saiu correndo da lanchonete e foi embora. Eu voltei para a lanchonete, me identifiquei, eu falei, olha, até o gerente do local falou, puxa, você é delegado, como é que você aguentou isso tudo? Eu falei, eu estou aqui como cidadão, passeio com a minha filha, eu não tinha por que partir para a agressão com ele. E o que aconteceu? Ele foi preso? Sim, ele foi preso, não foi arbitrada fiança na esfera policial, ele foi preso, colocado à disposição da justiça e foi solto 3 dias depois e hoje ele está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. E ele teve alguma reação? Não, depois que ele foi preso, a sensação que eu tive é que aquele cidadão ali estava fora de si. Foi a primeira vez que o senhor sofreu esse tipo de agressão? Não foi a primeira vez. Até em uma das sessões de terapia que eu passei a fazer, a minha psicóloga falou, Ricardo, você tem uma caixinha que você guarda tudo isso e é muito difícil de falar. Isso não foi a primeira vez, nos meus 50 anos, desde criança em Brasília, eu convivo com isso. Para o delegado Ricardo Viana, o preconceito no Brasil é uma situação socialmente construída. É uma questão de Estado. O Estado, pelo menos, tem que se reconhecer que errou, através da diáspora africana, trazer os negros para cá de forma forçada, fazer uma abolição despreparada. Eu espero que o Estado forneça políticas públicas para que nós tenhamos um dia uma sociedade mais consciente, que nós possamos conviver, que nossas diferenças não sejam maiores que as nossas semelhanças. E, citando Martin Luther King, quem sabe um dia nós teremos a sociedade em que nossos filhos sejam julgados não pela cor da pele, mas pelo seu caráter.
O Brasil tem a maior população negra do mundo, depois da África. Em Brasília, a maioria da população é composta por negros. São 57,6% e a desigualdade começa no acesso à educação. A análise é da Codeplan, Companhia de Planejamento do Distrito Federal, com base em dados do IBGE. Já na educação infantil, é visível o número de crianças negras fora da escola. Vamos ouvir o presidente da Codeplan, Jean Lima, sobre a pesquisa. Essa pesquisa ela aponta dois aspectos da desigualdade racial no Distrito Federal. O primeiro aspecto é relacionado à questão da escolaridade e o segundo aspecto relacionado à questão do mercado de trabalho. Em relação à escolaridade, a gente percebe que nas crianças, até o ensino fundamental, a diferença de acesso para brancos e negros é muito pouca. Então, a gente tem um ensino quase universalizado. À medida que a gente entra no ensino médio e aí o ensino superior, começa a haver uma desproporção entre a população negra e a população branca. Por exemplo, dos adultos acima de 25 anos, 45% dos brancos tiveram acesso ou concluíram o ensino superior. Os negros, essa diferença cai para 25%. Então, a gente tem uma diferença de 20% em relação a negros e brancos. Considerando que a população negra no DF é a maioria, são 58% da população. E no mercado de trabalho não é diferente. Os negros ganham bem menos que os brancos. De 53% a participação deles. Contudo, é desigual a relação entre negros e brancos. Os brancos têm a média de renda maior que os negros, a média de renda salarial. E na divisão por renda, né, a gente divide o DF em 4 faixas de renda, a proporção de negros na renda mais baixa é bem maior, quase 70% dos negros na proporção de renda de baixa renda no Distrito Federal. Por que essa diferença? Por falta de educação ou por discriminação mesmo? O racismo institucional, o racismo na sociedade brasileira é um aspecto histórico, né? Da nossa formação histórica. A gente passou por diversas reformas em todo o processo histórico e sem fazer uma política ampla de inserção dos negros, tanto no processo de escolarização quanto no processo de formação do mercado de trabalho. Então, é um problema já histórico do país, né, e que se reflete também aqui no Distrito Federal, que é uma cidade que tem um aspecto muito voltado para a desigualdade. Brasília é uma cidade muito desigual. E a lei das cotas, o que você acha dela? A lei das cotas foi, no ponto de vista que a gente tem percebido na pesquisa, que houve uma melhora no acesso nos últimos 10 anos, foi vital para contribuir para esse processo. Ela é vital para reparar essa desigualdade. Não há meritocracia no sistema que é desigual, em que as condições de concorrência entre brancos e negros é desigual. Né? O acesso à educação é desigual, acesso aos meios culturais é desigual. Então, a lei de cotas visa reparar um acesso desigual, dando melhores condições para os negros não só entrarem, mas permanecerem também na universidade. Então, ela é vital para corrigir essa distorção entre brancos e negros. Apesar da lei das cotas, é bem menor o número de negros que concorrem, né, ao vestibular, por exemplo. Tem aquele aspecto social e econômico que a pesquisa aqui aponta, né? Que boa parte do negro jovem precisa se inserir no mercado de trabalho, então precisa deixar a escola. A evasão do ensino médio é histórica no Brasil também, comparado com o ensino fundamental, e isso aumenta a proporção quando a gente pega a população negra. Então, às vezes precisa deixar o estudo para complementar a renda na família, né, para ajudar a renda no domicílio. Isso é uma medida que impacta muito aí a população dos jovens negros, tanto os jovens homens quanto mulheres. Eu acho importante a TV Senado trazer esse aspecto da desigualdade racial no país. É um tema muito importante que a gente precisa debater em diversas instâncias, né? E o Estado precisa instituir políticas que sejam de inserção do negro em diversos aspectos na sociedade. Há uma desigualdade histórica, racial no país, que precisa ser reparada, e só com políticas de permanência
que vise superar essa desigualdade, que a gente vai superar todo esse processo histórico desigual entre brancos e negros do Brasil. O senador Paulo Paim ganhou o Prêmio Internacional por sua luta contra o racismo. A premiação aconteceu em Nova York e foi concedida para os 100 afrodescendentes mais influentes do mundo. O prêmio é um reconhecimento da luta pelos direitos humanos e contra o preconceito e o racismo. Agradeço muito por esse prêmio ao MIPAD 2020 e à ONU, Organização das Nações Unidas, pela escolha do meu nome. Obrigado ao povo brasileiro de todos os estados, ao meu querido Rio Grande do Sul, aos movimentos sociais, sindical, dos aposentados, pensionistas, do movimento negro, dos brancos, dos índios, enfim, aos meus colegas aqui do Congresso Nacional, de ontem e de hoje, e a toda a sociedade brasileira. Vocês fazem parte desta história, me ajudaram nessa construção. Essa premiação é o reconhecimento de um acúmulo de mais de 40 anos de caminhada, de trabalho, em defesa dos direitos humanos e sociais e do combate a todas as formas de discriminação, preconceito e racismo. Lutei sempre por um Brasil justo e soberano, democrático, com direitos e oportunidades iguais para todos. Quero dar aqui meu muito obrigado a todos e a todas. O Prêmio MIPAD ONU é de todos nós. Nós que sonhamos com dias melhores. Nós que acreditamos na vida, na paz e no amor. Um grande abraço. Gratidão é a palavra. Gratidão, gratidão. O Inclusão termina aqui. Gostou do programa de hoje? Se quiser rever, é só acessar a página da TV na internet. O endereço é senado.leg.br/TV. Clique na opção desejada. Obrigada pela companhia e até o próximo Inclusão.